O estudo publicado pela revista mostra que mesmo os pacientes que tiveram apenas sintomas leves quando pegaram a Covid apresentaram uma leve diminuição no tamanho do cérebro, a menos área cinzenta nas partes relacionadas ao olfato e à memória. Quando se tem uma doença viral, e a Covid-19 é uma delas, eles não atacam só aquele órgão que mais nos incomoda e mais caracteriza a doença. No caso da Covid-19, o sistema respiratório. Não, o vírus, eles podem ter ação em diversos sistemas do organismo. É a chamada ação sistêmica. E sob essa lógica, o que se observou como resultado desse estudo? Houve danos ao cérebro em termos de redução do tamanho do cérebro naquelas pessoas que foram casos leves da doença de 0,2% a 2%. Houve danos e regressão na área do cérebro ligada à sensibilidade do olfato. E aí nós sabemos que muitas pessoas, mesmo casos leves, elas até começam sintomas com a perda do olfato. Houve também danos detectados numa região chamada do sistema límbico, parte dessa região, que comanda, por exemplo, a memória e algumas emoções. Ainda não é possível dizer se as mudanças são permanentes ou temporárias, já que o cérebro é capaz de se recuperar. Porém, é fato que muitas das pessoas que haviam se recuperado recentemente da Covid tiveram mais dificuldade em realizar tarefas mentais. O que ainda, pela história recente da doença, não se tem certeza é o quanto esses danos são reversíveis ou não, porque o nosso cérebro tem uma capacidade importante de também regenerar algumas funções. Mas o que preocupa é que casos leves provocaram esse quadro de detecção de danos no nosso cérebro. E esses danos, voltando a dizer, eles podem estar tanto associados a o próprio vírus estar e ter causado no tecido cerebral diretamente o dano por uma neuroinflamação, ou porque danificou a sensibilidade dos nervos olfativos e a região do olfato deixou de ser usada, deixou de ser estimulada e, portanto, houve uma regressão, como se diz, nessa região. Aqui em Poços de Caldas, o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, Sereste, realiza o projeto Promoção à Saúde dos Trabalhadores em Tempos de Pandemia. Um dos atendimentos é feito com pessoas que tiveram Covid e o psicólogo responsável confirma que grande parte delas tem sequelas. A principal, a perda de memória. Na verdade, é um comprometimento enorme na memória de curto prazo, né? Questões simples do cotidiano, como um anotar na agenda, passaram a ser para eles algo de extrema importância, porque eles não memorizam, vão no mercado, se esquecem. Sem falar nisso, nós não podemos deixar de dizer que o não se lembrar tem gerado, inclusive, de certo modo, um certo estigma social. Estão sendo taxados como leso, porque ficam mais lentificados mesmo, tanto para falar quanto para agir. O psicólogo explica a importância da comunidade ter tolerância com as pessoas que passam pelo momento do pós-Covid. Respeito àqueles que estão apresentando limitações cognitivas não é um ato de escolha, não é uma falta de boa vontade, é uma dificuldade fruto de uma sequela advinda de uma patologia que os coloca numa condição de vulnerabilidade, tanto biologicamente falando, quanto psicologicamente e socialmente falando. O epidemiologista ressalta que esse estudo publicado foi feito quando a maioria dos casos de Covid no mundo era da variante Alfa e a perda de olfato e paladar era um dos sintomas mais comuns. Agora, com a maioria dos casos sendo da variante Ômicron, que não apresenta com tanta frequência esses sintomas, não se sabe dizer se os danos no cérebro serão mais ou menos graves. Nós não temos que achar que casos leves não têm nenhum problema e é importante, portanto, pura e simplesmente evitarmos novos casos da doença. Pedro Magalhães para o Plantão. Pensou em qualidade? Pensou em Casa Sertaneja Eletro. www.casasertaneja.com.br